JP, o seu jornal pontual. No dia 2 de julho deste ano 2015, eu e o Dr. Mauro Henrique dos Santos estivemos em São José do Rio Pardo, em São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Eu o acompanhei em uma visita para buscar um equipamento em um laboratório naquela cidade. Bom, saímos de madrugada e praticamente quando se tinha inaugurado os pedágios aqui em Goiás. Quanto é, hein? O dia amanhece e já chegamos em um outro pedágio, desta vez pouco depois da cidade de Uberlândia, já em Minas Gerais. Pedágios estes que no Brasil são muito questionados pela sua eficácia e também porque, quando se paga o IPVA, parte dele já seria destinado para a conservação e construção de rodovias. Veja este vídeo que nós selecionamos para mostrar para você. Para onde vai o dinheiro do IPVA? Se você respondeu para a construção de estradas, errou feio. O I de imposto desobriga os governos estaduais de usar os recursos do IPVA na construção de estradas. Só que antes de 1985 não existia IPVA, existia a Taxa Rodoviária Única. Como o próprio nome dizia, se era uma taxa, o governo necessariamente deveria usar na construção e conservação de vias e rodovias públicas. Quando se trocou o T pelo I, a obrigação desapareceu. Não foi, portanto, coincidência que as estradas brasileiras começaram a se deteriorar na segunda metade dos anos 80. Daí, quando a situação chegou em um ponto insustentável, alguém teve a brilhante ideia de instalar concessionárias de pedágio. Sempre ouço alguém dizer: prefiro andar em estradas com pedágio até de trafegar em estradas sem condições. Eu concordaria, se não pagássemos IPVA. O que as pessoas não perceberam é que o governo deixou de prestar um serviço, mas continuou cobrando por ele, só que com outro nome. Imagine se você tivesse contratado o serviço de uma operadora A. Você aceitaria que a operadora A continuasse cobrando o mesmo valor todo mês sem prestar o serviço de telefonia móvel, obrigando que você pagasse da operadora B? Pois é, nós aceitamos. Pagar pedágio e IPVA significa pagar duas vezes pelo mesmo serviço. E lembre-se, no preço da tarifa do pedágio estão embutidos ICMS, COFINS, PIS e SSQN. Logo, além de pagarmos duas vezes pelo mesmo serviço, ainda pagamos 30% mais caro do que ele realmente vale. Bom, enquanto você viu o vídeo, já chegamos em um outro pedágio. Mais um pagamento. E foi assim até chegarmos na cidade de São José do Rio Pardo. Foram vários pedágios. Dizem que a malha viária em São Paulo é toda de primeira. Não é bem assim. Veja com o que nos deparamos antes de chegar em São José do Rio Pardo. Bom, depois de cumprirmos a nossa missão em São José do Rio Pardo, retornamos para Morrinhos. Já na volta, podemos constatar uma realidade que antes não se via na Via Anhanguera e nas principais rodovias de São Paulo. Confira. Chegando na cidade de Orlândia, eu e o Cláudio aqui estamos abismados com o fluxo de carro hoje. Praticamente não tem carro, nem em sentido Goiânia e nem muito menos sentido São Paulo. Acho que realmente nós estamos num momento muito grande de crise econômica. Não justifica, na entrada da cidade de Orlândia, você pode contar os carros. Não é verdade? Realmente eu acho que esse governo que está aí está mais do que provado que quebrou o país, né? Porque acreditar que esse movimento numa plena quinta-feira, às 10:45 da tarde, na Via Anhanguera, sem nenhum trânsito, sabe? Eu acho que realmente o país quebrou. Realmente vivendo por um período difícil
às vezes em Morrinhos a gente ainda não sentiu, mas vai chegar. Se em São Paulo está desse jeito, com certeza vai nos atingir. É isso aí, vamos rezar para ver se vem tempos melhores aí, porque a julgar pelo que a gente está vendo aqui, com certeza vamos passar por tempos difíceis, mais difíceis que a gente já está passando. Continuando a viagem, fomos ficando cada vez mais admirados com a falta de movimento em um dos locais por onde passa praticamente toda a riqueza do país. Continuamos aqui pela via Anhanguera. Nesse momento passamos por Guará, já quase na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Como vocês podem ver, o movimento continua bem inferior ao que ao que a gente via em um período anterior. É um absurdo o que esse governo está fazendo com o nosso país. Uma região tão rica quanto essa aqui de São Paulo, sabe? Que há pouco tempo atrás tinha um movimento incrível transportando riquezas por esta via, que é a via Anhanguera. Hoje o que a gente vê é isso aqui, ó. Movimento nenhum praticamente. Quanto mais andávamos, menos movimento a gente via. Confira. Bom, gente, agora terminamos de passar pela via Anhanguera. Estamos na ponte de divisa entre São Paulo e Minas Gerais, no Rio Grande. Bom, saímos de manhã da cidade de Morrinhos, em Goiás, fomos até São José do Rio Pardo, em São Paulo, pouco para frente de Ribeirão Preto. O que a gente viu durante todo esse trajeto foi o que vocês estão vendo agora. Praticamente nenhum movimento, né? Para se falar, né, que a gente estava aqui nessa região de São Paulo, que é uma das regiões mais ricas do país, né, sem movimento algum, praticamente durante todo esse trajeto. É sinal, né, de que a nossa economia, como todos os analistas têm dito, vai muito mal. Uma coisa que chama atenção também é o grande número de carros de passeio, e em detrimento dos caminhões, né? Os caminhões é que transportam as riquezas, que levam os suprimentos, né? E aqui a gente tá vendo, acompanhando que a principal via de transporte hoje de tudo no Brasil é feito por via rodoviária. E nós estamos tendo um pequeno número de caminhões em uma rodovia tão importante, né? Igual a BR-153, esse eixo em Anhanguera, que interliga o estado de São Paulo, Minas e Goiás. Realmente a gente está vivendo um momento difícil na economia. Bom, vamos prosseguindo aí. Como vocês podem continuar a ver, praticamente é inexistente. São poucos os caminhões que a gente passou por eles durante todo esse trajeto. Passamos já em Uberaba pelos portões da Fazenda VR, referência na criação de Nelore no país. Bom, e fomos chegar em Morrinhos já por volta de 10 horas da noite.